Ó Pai, fala conosco em nome de Jesus e para a tua glória, Deus. Amém. Se nós podemos ficar sentados, vamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou pedir para os irmãos para fecharem os seus olhos. Eu quero fazer uma oração com vocês. Obrigado, Senhor meu Deus, meu Pai, por esta oportunidade, Senhor, que tenho de compartilhar da Tua palavra. Senhor Espírito Santo, que o Senhor seja um guarda nos meus lábios, que o Senhor seja a iluminação na minha mente, que o Senhor conduza, Senhor, a minha vida, que o Senhor, ó Deus, derrame o Teu Espírito, Senhor, sobre nós, ó Pai, e enche o nosso coração com a Tua palavra, Senhor, nos dando a Tua direção, em nome de Jesus Cristo. Que toda intervenção maligna seja amarrada, que toda ação do mal caia por terra, toda arma forjada contra a igreja não prevalecerá. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero ler com vocês, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 22. Aleluia. Irmãos, sou só eu que estou com frio já ou tem mais alguém que já sentiu o frio chegar? Eu já estava agradecendo a Deus pelo aquecimento global, mas não teve jeito. O outono tem que vir e o inverno também, não é? Bom, eu quero ler aqui em Gênesis 22, do verso 1 em diante, que diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, ao terceiro dia. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E ele fala, a fé de Abraão é incrível, ele fala no plural: nós voltaremos. Verso 6: E tomou Abraão a lenha do holocausto, e colocou essa lenha sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Louvado seja Deus. E assim caminharam ambos juntos.
e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, que significa Jeová Jireh. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, novamente, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente, não é em suas sementes, mas em tua semente, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Essa passagem, ela faz um paralelo gritante com a experiência que o próprio Deus iria ter. Nós sabemos disso, não é? Abraão pega o seu filho, o seu único filho, herdeiro da promessa, e vai entregá-lo em sacrifício a Deus. Olha que tremendo. E Abraão, ele vai falar uma palavra profética. Deus vai usar o lábio de Abraão para dizer: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Milênios mais tarde, nós veremos João Batista olhando para Cristo e dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que Deus prepararia para nós, prepararia para si, era o Cristo. E com este ato, Deus reafirma a aliança, o juramento que tinha feito com Abraão, que era abençoá-lo, que era fazer dele uma grande nação, mas não simplesmente uma grande nação. Da semente de Abraão, todas as famílias da terra, todas as nações, todos os povos seriam abençoados. Quem é esta semente? Jesus Cristo. O Cordeiro que viria da descendência de Abraão. Por que Deus exige isto? Porque Deus vai fazer uma aliança com o homem. Eu vou amar o homem ao ponto de entregar o meu filho por amor ao homem, o meu único filho. E eu preciso escolher alguém para suscitar o meu filho à terra, para levantar o meu filho, para imolar o meu filho num monte. Eu preciso de alguém que demonstre, não igual, porque é impossível, mas semelhante amor. Então Deus escolhe Abraão.
para tentá-lo. Olha que incrível. Pega o teu único filho, Abraão, porque Deus pegaria o seu único filho. Vai até o monte que eu disser, porque eu também levarei o meu filho ao monte e oferecerei ele em holocausto. Então vai, Abraão, e ofereça o seu filho em holocausto a mim. Quando Deus faz essa ação, quando Deus ele pega o seu único filho, o unigênito, o Cristo, e eleva a um monte e o sacrifica por amor a nós, ele está demonstrando maior amor a quem? A nós ou ao seu próprio filho? A nós. Quando Abraão pega o seu único filho, sobe o monte para entregá-lo a Deus, ele está demonstrando maior amor a quem? Ao seu filho ou a Deus? A Deus. Olha que paralelo tremendo. O que Deus estava fazendo com o sacrifício de Cristo? Expiar aqui com X, expiare no latim, significa isentar um arrependido através de uma punição. E são sinônimos remir, redimir, resgatar. Cristo realiza essa expiação para nós através da sua vida e morte. Não apenas na morte na cruz, mas através da sua vida. Porque para o sacrifício ser aceito, era necessário, era exigência, uma vida de perfeição, aonde aquele que vai ser sacrificado deve ter obedecido a Deus sem nunca cometer um erro, para que eu trocasse de lugar com ele. Qual é a causa que leva Cristo a se entregar por nós? Qual a motivação? Amor. Não só amor, mas também justiça. Amor e justiça. Não só amor e não só justiça, mas amor e justiça. Por quê? Porque apesar de Deus falar ao seu povo que perdoaria os seus pecados e lançaria-os no mar do esquecimento, Deus ainda exigia uma punição para o pecado. Se Deus é justo, Ele não poderia simplesmente esquecer que o pecado fosse cometido. Um pecado foi cometido, um crime foi cometido contra Deus. Se Deus é justo, o crime deve ser punido. Não é isso que nós exigimos da sentença de um juiz? Se nós temos um juiz a julgar um crime, e é fato que o crime aconteceu e o culpado está diante do juiz, o que nós esperamos? Justiça. O criminoso deve pagar pelo crime. Mas se Deus perdoa os pecados e não pune o pecado, então ele não é justo. Então Deus precisa receber o pagamento. E então ele envia o seu filho. Amor e justiça. Você só pode amar, e o mandamento para se cumprir toda a vontade de Deus é o amor. Você só pode amar se você tiver direcionado por uma reta justiça segundo a vontade de Deus.
E eu não quero falar sobre justiça, porque uma das últimas vezes que eu preguei aqui, eu passei do horário, então só vou falar sobre o amor hoje, tá bom, irmãos? Pronto. Para os irmãos continuarem a me amar, tá bom? Nós vimos que a motivação de Deus ao fazer isso é amor. Amor e justiça. E é interessante que para nós hoje, nós temos só uma palavra para descrever amor. É amor. Nós usamos uma palavra. Os gregos, eles tinham várias, pelo menos 10 palavras entre derivações, para falar sobre amor. Por exemplo, por que os gregos tinham essa derivação, essa quantidade de palavras? Porque o amor tem uma hierarquia. Quando nós falamos de hierarquia nos dias de hoje, é um pouco complicado, porque nós, na época que nós vivemos, se perdeu a ideia de algumas coisas. Uma dessas coisas é a ideia de hierarquia. Você entra numa sala de aula e o professor vai falar para o aluno que ele não é maior do que o aluno, que ele não tem mais autoridade para o aluno. Ele vai dizer que ele é um amigo do aluno e eles são iguais, e aí quebra a hierarquia. E isso causa uma bagunça. Então, pelo fato das pessoas, por exemplo, não conhecerem que há uma hierarquia no mundo, dentro de um lar, dentro de uma família, existe uma hierarquia. Dentro de uma empresa existe uma hierarquia. O dono da empresa não pode abrir aquilo para votações e uma democracia, porque em breve a empresa vai falir, se ele fizer tudo o que os funcionários quiserem, certo? Existe uma hierarquia determinada, objetiva, pronto. E nós perdemos isso, e o nosso português, não só o português, as línguas modernas, elas são muito limitadas, se você comparar, por exemplo, com o latim, o grego. Pois bem, então, a primeira palavra que os gregos vão usar como amor é o eros. É a palavra eros, que representa o amor carnal, é uma atração carnal entre uma relação conjugal, os irmãos estão a entender, certo? O amor eros. No eros, o eros é um amor necessário para o casamento, mas não único. Para um homem casar com uma mulher casar com um homem, primeiro tem que ter uma atração. Esse é o eros. Este é o amor que é propagado, por exemplo, pelos LGBTs. Os LGBTs vão dizer que o que eles sentem com essa atração é amor. Mas se você olhar no grego, esse é o amor eros. Inclusive a filosofia estoica no passado diria que era preciso combater, refrear esse tipo de amor, esse tipo de prazer, esse tipo de desejo, para não corromper o homem. Este amor eros, que é necessário para o casamento, numa dose errada, é prejudicial ao casamento, porque vai levar à infidelidade, por exemplo. Pronto. O próximo amor dito pelos gregos, que é conhecido como agam ou agapau, é um amor que tem uma responsabilidade moral e social. O que eu estou expondo para vocês, irmãos, é que existe uma hierarquia no amor. E se você não conhece isso, para você obedecer o mandamento de Deus, as pessoas ficam confusas. E eu tive algumas dúvidas durante, 15 anos, por não compreender isso. Por exemplo, eu colocava para mim o seguinte: eu tenho que amar o meu próximo. E eu também tenho que amar a minha família. E Deus diz que eu tenho que amar o meu inimigo.
E eu me colocava uma questão assim, quando eu era solteiro. Imagine que eu estou na minha casa, com a minha família, e o meu inimigo invade a minha casa e põe em risco a minha família. Será que a única forma de vencê-lo seria num ataque e provavelmente matá-lo? Como eu faço isso se eu devo amar o meu inimigo? E eu também amo a minha família. E quando eu era solteiro eu dizia, não, eu não posso fazer isso, eu não sei o que eu faria. Quando eu casei e tive filhos, eu percebi que era diferente. Falei, não, peraí, eu amo mais a minha família do que o meu inimigo. Quando eu não tinha uma família, era solteiro, eu não conseguia sentir isso. Também quando nasceram as minhas filhas, eu percebi que o amor que um pai sente por um filho é diferente do amor que um filho sente por um pai. Quem teve filho já sentiu isso ou só sou eu? Alguém já sentiu? Sabe o que é isso? Existe uma hierarquia no amor. São tipos de amor diferente, que nós usamos a mesma palavra em português, mas que no fundo são semelhantes, mas não a mesma coisa. Então, quando Deus diz, amai a vossos inimigos, em Lucas 6,27, pode me ajudar, irmão? Lucas 6,27, para nós ganharmos tempo. Jesus diz, mas amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. E para ilustrar o que Jesus está querendo dizer aqui, eu vou ler em Romanos capítulo 12. Para explicar o que significa esta palavra agapan no grego. Romanos capítulo 12. Verso 17 em diante. A ninguém torneis mal por mal, ou seja, não desejem vingança. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, se a decisão for sua, se você tem o poder, tende paz com todos os homens. Se isso está em tuas mãos, tenha paz com todos os homens. Se não está em tuas mãos, isso aqui está subentendido num texto. Se for possível, se está em tuas mãos, tenha paz. Se não, é impossível haver paz, então tem guerra. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Pronto. Este é o amor ao inimigo. Não deseja a vingança. Se for possível, se estiver na tua mão, se for possível, mantenha a paz. Não busque matá-lo numa cilada. Não pague o mal com o mal. Mas isso é a mesma coisa que amar o próximo? Não. Porque Deus diz, ame os vossos inimigos. Pronto. Mas o que ele diz sobre o próximo? Alguém lembra do texto? Como a ti mesmo. Olha a hierarquia. Amai o teu inimigo. Mas amai o teu próximo como a ti mesmo. Tem algo a mais nessa ordenança de Deus, que eu quero ver
Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui a palavra grega é phileo. Já não é eros, já não é agapão, é phileos. Porque o amar o inimigo está voltado para um amor moral, social, como um dever. Algo que, se for possível, você faz. Mas amar o próximo como a ti mesmo está ligado a um sentimento. E há uma necessidade de ação. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como você se ama. Em outras palavras, do jeito que você quer receber, faça isso ao teu próximo. É por isso que numa escolha de proteger o teu próximo do teu inimigo, o amor ao próximo está numa hierarquia superior ao amor ao inimigo. E quando não é possível haver paz, é por isso que há guerras. É óbvio que alguém ama mais o teu próximo como ao teu inimigo. Mas se o crente não meditar nisso, ele não sabe, ele fica confuso. E então, um espertinho, ele faz uma pergunta para Cristo. Tá, vou tentar me justificar. E quem é o meu próximo? E aí nós vemos em Lucas capítulo 10 a parábola do bom samaritano. Abra para mim, irmão, por favor, no verso 36 e depois o 37. A parábola do bom samaritano. Vem um homem, provavelmente um judeu, cai, dado como morto, assaltado, e vai passar pessoas da sua nacionalidade por ele. Pessoas que poderiam fazer o bem e não o fizeram. Quem pode fazer o bem e não faz, peca. Nesta situação, as pessoas que passaram pelo homem caído e não o socorreram, se tornaram próximos ou inimigos daquele homem? Inimigos. E quem se tornou o próximo foi aquele que olhou ele como um semelhante, que pensou: se fosse eu gostaria que alguém fizesse isso. Pegou ele, montou ele num cavalo, levou ele, deu abrigo, cuidou das feridas dele. Tá vendo a diferença do amor? E então Jesus diz: vai e faz. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Verso 37. O que usou de misericórdia para com ele. Vai e faça da mesma maneira. Todo aquele que não faz o mal contra ti é o teu próximo. Aquele que faz o mal contra ti é o teu inimigo. É óbvio, mas é preciso dizer isso. Porque ao cumprir o mandamento de Deus, o cristão não sabe discernir o que é amar o inimigo, o que é amar o próximo, o que é amar o semelhante. Ainda dentro deste amor é possível amar os familiares, mas não do modo errado, do modo certo como fez Abraão. Mateus capítulo 10, verso 37. Mateus 10, 37. Chegaram. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim.
Quando Cristo fala esse amor, ele está usando exatamente esse tipo de amor. O amor fraternal, o amor familiar. E então Jesus vai crescer mais um degrau na hierarquia do amor, que eu quero ler com vocês em João capítulo 13. Verso 34. Um novo mandamento vos dou. Até agora, Jesus tinha dito: ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas os discípulos estavam prestes a conhecer o verdadeiro amor de Deus. Eles conheciam de ouvir falar, mas ainda era obscuro. Próximo à morte de Cristo, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus está dizendo isso para o corpo da igreja. Este amor é superior ao amor ao próximo. Porque o amor de Cristo para conosco vai além do amar a si mesmo. Jesus não teve a sua vida por preciosa, antes se entregou por nós como um sacrifício. Então, quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo, não digo aqui na igreja, mas reunidos como corpo de Cristo, como fazemos parte da igreja, o nosso amor uns para com os outros deve ser o amor igual ao que Cristo nos amou. Irmãos, eu estou muito longe de conseguir fazer isso. Faça um exame de consciência você. Isso é verdade na sua vida? É sério? Jesus não disse isso de brincadeira. Não é de brincadeira, não é para emocionar. Jesus está falando sério. Um novo mandamento vos dou. É um mandamento, não é uma orientação, um palpite. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é mais como amor ao próximo. E assim como você ama o seu irmão na igreja, assim deve ser entre a família. Lá em Efésios, Jesus vai falar que as esposas devem amar os seus maridos, se sujeitando a eles, assim como ela é sujeita a Cristo. E que o marido, por sua vez, deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela. E que os filhos devem amar aos pais ao ponto de confiar na obediência deles. E que o servo deve amar ao seu Senhor, obedecendo o seu Senhor assim como se obedece a Cristo. Um novo mandamento vos dou, e o próximo padrão de Deus é: vocês que são da igreja, amem como eu vos amei. Que é maior que o amor ao próximo, porque o amor ao próximo diz: ame o próximo como você se ama. Mas eu te amo mais do que você se ama. Deus me ama mais do que eu mesmo me amo. Deus te ama mais do que você mesmo se ama. E por fim, Mateus 22, 37. Disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. O amor a Deus está acima de todas as coisas. Mas você consegue perceber que o amor é como um caminho? Não tem como você dizer eu amo a Deus se você não amar o teu próximo. É como um caminho que você percorre. E que se você diz que ama a Deus, mas não ama o teu próximo, é porque você nem começou ainda este caminho, esta jornada. E que sem isso é impossível ter a salvação. E isso distingue o religioso do hipócrita. O verdadeiro religioso do hipócrita. Você não pode amar o seu inimigo mais do que o seu próximo, nem o seu próximo mais do que a sua família, e nem a sua família ou outra coisa mais do que a Deus. É uma hierarquia. Se você não compreende essa hierarquia, você fica confuso no dia. Por exemplo, agora nós vemos a guerra. E eu vejo cristãos discutindo: será que é certo revidar, atacar, impedir? Será que é certo eu matar o meu inimigo para defender quem eu amo, se Jesus diz ame o seu inimigo? As pessoas caem nisso, nessa dúvida, porque não compreendem a hierarquia e acham que tudo é amor no mesmo significado e no mesmo sentido. Mas você não ama o seu filho igual você ama o seu pai. Você não deve amar o seu familiar mais do que você ama a Deus. E você não pode amar o seu próximo do mesmo jeito que você ama o seu inimigo. Qual tem sido a sua prova de amor para com Deus? Olha a história de Abraão. Abraão, pega o teu único filho e vai sacrificá-lo a mim. Eu quero saber, Abraão, se você ama o teu filho mais do que a mim. Deus pergunta isso para ti hoje. Deus pergunta isso para mim hoje. Reviste sua vida a algo que você ama mais do que a Deus? Entendendo que amor exige dedicação, compromisso, ação. Porque aquele que diz que ama, mas não faz o bem, não ama. Abraão, pega o seu filho até o monte que eu te mostrar e sacrifica-o para mim. Abraão pega no menino. Abraão coloca a lenha nas costas do menino e descarrega. Sobe o monte com essa lenha. Isaac já tinha entendimento. Abraão já tinha o ensinado sobre o sacrifício. Papai, tem aqui a lenha, tem aqui o fogo, tem aqui o cutelo. Cadê o cordeiro? O cordeiro, meu filho, Deus preparará. Deus proverá o cordeiro e proveu no Monte Calvário para nós. Deus exige isso de Abraão porque ele faria. Abraão não foi até o final, Deus foi. Abraão levantou o cutelo. Quando ele ia acertar, o Cristo brada nas nuvens: não faças mal ao menino, agora vejo que temes a mim. Por causa disso, da sua semente levantarei o meu filho, levarei-o até o Calvário,
e lançarei sobre ele todos os pecados e iniquidades e injustiça, e o ferirei com ferida de morte, por amor a vós. Este é o tamanho do amor de Deus para você e para mim. Como você ama a Deus? Eu vou te falar como Deus nos ama. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou de tal maneira que matou Jesus Cristo por ti. Deus te amou de tal maneira que exibiu seu Filho como maldição numa cruz, porque está escrito que todo aquele que for crucificado é maldito. Exibiu como um espetáculo ao mundo, ao inferno, aos anjos, aos demônios e a toda a criação. Toda a natureza estava ao redor olhando o sacrifício de Cristo, sendo amaldiçoado, punido pelo que ele não cometeu, ferido pelas nossas iniquidades. Foi assim que Deus nos amou. Como eu tenho amado a Deus. Quero fazer uma oração contigo, fique de pé. O que tem sido mais importante para você? A sua carreira profissional, seu estudo, os seus amigos, os sonhos, as escolhas? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. O que tem ocupado o lugar de Deus? O que leva mais o teu tempo no dia? O que tem te trazido alegria e divertimento? Quem assenta no trono do teu coração? No teu coração existe um trono para um rei. Quem assenta no trono do teu coração? Você precisa fazer uma escolha hoje. Porque Deus não vai ter o morno como algo bom. Ou você é frio ou você é quente. O morno Deus vomitará. Que sejamos todos quentes, fervorosos, amando a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma, nosso entendimento. Amando o nosso próximo como a nós mesmos. Amando-nos nós uns aos outros como Cristo nos amou. Amando a nossa família, como Cristo amou a igreja. Senhor meu Deus, por favor, meu Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a cumprir a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é fogo, a Tua palavra, Senhor, é espada de 2 gumes. Senhor, a Tua palavra penetra, Senhor, os ossos, a medula e vai ao mais profundo da alma, Senhor. Meu Deus, que não haja nada, Senhor, em nosso coração que substitua, Senhor, o Teu lugar, Pai. Meu Deus e meu Pai, eu te clamo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a amar com este amor, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, a hierarquia, Senhor, do amor. Ajuda-nos a cumprir a Tua palavra, o Teu mandamento com entendimento. Ajuda-nos, Senhor, nestes tempos difíceis, ó Pai, a vivermos, Senhor, prevalecendo na Tua verdade, na reta justiça, Senhor, e no amor, Senhor, que o Senhor nos tem ensinado. Deus Todo-Poderoso,
Todo-Poderoso, joga por terra toda barreira, joga por terra toda adversidade, dificuldade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e abençoa-nos, Senhor, nos orientando, Senhor, nos teus caminhos, com o teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pedimos do louvor que fosse subindo para também cultuarmos a Deus nesta tarde com as nossas ofertas. Não sei se há aniversários esta semana. Ninguém se acusa.